Bem-vindos de volta. A gente mergulha de novo no livro Depois da Morte, do Leon Denis. É isso aí. Dessa vez a gente vai navegar pela segunda parte, que ele chamou de Os Grandes Problemas. Se você já leu a primeira parte, sabe que ele passeou por várias crenças sobre a vida depois da morte ao longo da história. Sim, sim. Agora, o Denis nos convida a encarar as grandes questões, as perguntas que todo mundo faz sobre a alma humana. É verdade. Tipo, o que é o universo? A gente é imortal. Qual o sentido da vida? Exatamente. Essas perguntas que a gente sempre se faz. E aí, preparado para desvendar esses mistérios com a Com gente. certeza. É nessa parte que o Denis coloca o espiritismo para conversar com a filosofia e a ciência buscando respostas para essas perguntas. Legal. E logo de cara, no primeiro capítulo, O Universo e Deus, ele já joga a gente na imensidão do cosmos. Ele argumenta que a complexidade, a ordem do universo, tudo tão certinho, apontam para algo além do acaso. Tem que ter uma inteligência por trás de tudo isso, né? É como se ele dissesse: olha para essa imensidão, para a natureza, e me diz se não tem uma força superior por trás disso tudo. É verdade. E o que eu acho interessante é que ele não fala de um Deus como uma figura humana, sabe? Não. Ele fala de uma inteligência absoluta, uma força criadora que está em tudo. Isso, exatamente. Ele nos leva a questionar essa visão materialista de que tudo surgiu do nada. É uma visão que nos conecta com algo muito maior que a gente, né? Sim. E essa conexão fica convence. ainda mais forte quando ele fala da imortalidade da alma. Um dos pilares do espiritismo. Ele traz evidências de manifestações de espíritos, mostrando que a vida continua depois da morte física. É um desafio à ideia de que a morte é o fim, né? E para ele, a imortalidade está ligada à reencarnação. Ah, entendi. A alma, nessa jornada evolutiva, passa por várias vidas, renasce em corpos diferentes, e cada experiência é um aprendizado. É como uma escola, né? Isso. Cada vida a gente aprende uma lição nova. E evolui em direção à perfeição. Me lembrei de uma frase do Kardec. Nascer é morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. É bem por aí. E o Denis, com as pesquisas dele, com o que ele observou, confirma essa visão. Mas e a questão da memória de vidas passadas? A gente não lembra como aprende com as experiências. Boa pergunta. O Denis usa a analogia do sonambulismo para explicar isso. Interessante. Você já viu um sonâmbulo? Ele age sem ter consciência do que está fazendo. Já. A gente também pode ser influenciado por escolhas de vidas passadas, mesmo sem lembrar delas. É como se a gente carregasse uma bagagem, moldando o nosso presente. Nossa, que interessante. É fascinante como o Denis conecta a imortalidade, a reencarnação e a evolução da alma, né? Ele forma um sistema bem lógico. E aí chega naquela pergunta: qual o propósito da vida? Se estamos sempre aprendendo e evoluindo, qual o objetivo final? Para que tudo isso? O Denis responde isso de forma bem clara. Para ele, o propósito da vida é a educação e o refinamento da alma. Faz sentido. Buscar conhecimento, sabedoria, amor e fazer o bem, esses são os pilares do nosso desenvolvimento espiritual. Cada vida é um degrau nessa escada, né? Exatamente. Em direção à perfeição. Uma jornada que exige bastante da gente, né? Sim. Esforço, disciplina e principalmente amor. E por falar em amor, o Denis dedica um capítulo inteiro à caridade. É verdade. E ele mostra que caridade vai muito além de doar coisas. Muito além. Para ele, caridade está em cada gesto, cada palavra, cada pensamento. É compaixão, o cuidado com o próximo. O respeito por todos os seres, a prática do amor na sua forma mais pura. E ele alerta sobre o egoísmo, né? Sim, um grande obstáculo na nossa evolução. É como se ele dissesse: se liberte do egoísmo, abrace a caridade e você vai encontrar a verdadeira felicidade. Com certeza. O egoísmo nos prende num ciclo de sofrimento. É verdade. A caridade, por outro lado, liberta a gente. E nos conecta com o que a gente tem de divino. Exatamente. É um convite a mudar por dentro, a ver o mundo com outros olhos, com amor e compaixão. E essa mudança de perspectiva também vale para como a gente encara a morte. O Denis nos liberta daquela visão tradicional de céu e inferno como lugares físicos. Ah, entendi. Ele descreve o mundo espiritual como um lugar onde a alma se encontra de acordo com a sua evolução. Então não é um lugar fixo, tipo, se for vai pra cá ou você vai pra lá. É mais como um reflexo de quem você é. Isso. E como ele descreve esse mundo espiritual? Como é a vida lá? O Denis descreve com detalhes, com base nas pesquisas dele e na comunicação com os espíritos. Que legal. Ele fala sobre um mundo fluídico. Sim, um plano intermediário entre o mundo material e o espiritual. Espera um pouco, acho que a gente precisa dar uma pausa aqui. Tudo bem. Para você, nosso ouvinte, poder absorver tudo isso.
Na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar essa experiência da alma depois da morte, o mundo fluídico, a influência dos espíritos na nossa vida. Até já. Até a próxima. De volta ao nosso mergulho. A gente estava falando sobre o que acontece depois da morte, né? É a experiência da alma no mundo espiritual. Um tema que sempre mexe com a gente. Em dúvida. O que será que rola quando a gente deixa o corpo físico? O Denis descreve essa experiência com detalhes, sabe? Ele usa as pesquisas dele, a comunicação com os espíritos. E como ele explica isso? Ele fala do mundo fluídico. Mundo fluídico. É tipo um plano, sabe? Entre o mundo material, que a gente conhece, e o mundo espiritual. Ah, entendi. É como uma atmosfera que envolve a Terra, onde os espíritos ficam. E esses espíritos, eles são todos iguais? Não, eles estão em diferentes estágios de evolução, sabe? Então é como se fosse uma dimensão invisível pra gente, mas que tá aí misturada com o nosso mundo. Isso, exatamente. E como a alma se adapta a esse novo ambiente? É um processo de libertação, sabe? A alma se livra dos laços materiais. Pra tirar as roupas terrenas. É isso, ela se despe da matéria e revela a verdadeira natureza espiritual. E como ela se sente nesse processo? Depende muito da alma, sabe? Do grau de evolução dela, do apego que tinha a vida material. Algumas ficam confusas, outras se alegram com a libertação. E tem as que ficam presas aqui, né? É, vagando como espíritos errantes. É como se a alma carregasse as marcas da vida, né? Sim, as experiências, os aprendizados. E o julgamento, como o Denis explica isso? Ele fala de céu e inferno. Não, ele se afasta dessa visão tradicional de um Deus que julga e pune. Então como funciona? Para ele, o julgamento é um processo de autoavaliação, sabe? É. A alma, diante da própria consciência, reconhece os erros e acertos. É como se ela se julgasse. Isso! E esse processo não acontece num lugar específico. Não tem um céu ou um inferno. Não. É dentro da própria alma. Que interessante. E depois desse julgamento, pra onde a alma vai? Pro plano espiritual que combina com ela, com o grau de evolução dela. Então o mundo espiritual é tipo uma escola. É uma boa analogia. Com diferentes níveis de aprendizado, sabe? E as almas se agrupam de acordo com a afinidade. Exatamente. Formam comunidades, continuam aprendendo, evoluindo, se preparando para novas reencarnações. Nossa, é incrível imaginar esse universo espiritual, né? Com diferentes níveis de consciência. E diferentes missões a serem cumpridas. E os espíritos superiores, como o Denis os descreve. Ele fala deles com admiração, sabe? São seres sábios, cheios de amor, Que legal. já se libertaram das paixões terrenas e se dedicam a ajudar a gente. É como se fossem nossos guias espirituais. Isso, ajudando a gente a evoluir. É reconfortante saber que não estamos sozinhas nessa jornada. É verdade. Mas é importante lembrar que também existem os espíritos inferiores. E eles podem influenciar a gente. Sim, eles podem se aproximar e, em alguns casos, até dominar a gente, Nossa. fazendo a gente tomar decisões erradas, sabe? É como se fosse uma batalha espiritual, né? De certa forma, sim. Por isso, o Denis nos convida à vigilância, ao desenvolvimento moral. Pra gente resistir a essas influências. Exatamente. E a prece, ela ajuda. Sim, a prece é uma ferramenta poderosa para se conectar com o mundo espiritual. Através dela, a gente busca auxílio, proteção dos espíritos superiores. Então não é só um ato de fé. Não. É também um jeito de fortalecer nossa ligação com o bem. E o Denis fala sobre a comunicação com os espíritos. É possível falar com quem já partiu. Ele dedica um capítulo inteiro à mediunidade, explicando como funciona essa comunicação. Interessante. Mas ele alerta sobre os perigos da mediunidade praticada de forma errada, sem conhecimento, sem discernimento. É preciso ter cuidado, né? Sim, a mediunidade é um dom que precisa ser usado com responsabilidade. E sempre buscando o bem, né? Exatamente. E o Denis incentiva a gente a buscar a verdade com a razão, com a observação. Não só aceitar tudo que dizem, né? Ele nos convida a questionar, a investigar, a buscar conhecimento. Espiritismo nos chama a reflexão, né? Sim, a estudo, a busca pela verdade, usando a razão e a experimentação. Ele conecta ciência, filosofia e espiritualidade. Isso. É um novo jeito de entender a vida, a morte, o nosso lugar no universo. E nos convida a trilhar o caminho da evolução, né? Buscar a perfeição moral. E contribuir para um mundo melhor. Uma jornada desafiadora, mas que nos impulsiona a sermos melhores. E o Denis nos garante que não estamos sozinhos, que podemos contar com a ajuda dos bons espíritos. E com a misericórdia divina, né? Exatamente. O Espiritismo nos dá uma visão otimista da vida, mostrando que a morte não é o fim. Que bom. É um recomeço, um novo passo na nossa jornada evolutiva. Que tal uma pausa para assimilar tudo isso? Muito bem. Na próxima parte, vamos ver como aplicar os ensinamentos do Denis na nossa vida. Construir uma vida mais feliz, mais plena. Até já. Até a próxima. De volta para a última parte do nosso mergulho.
Exploramos o universo, a imortalidade da alma, a vida no mundo espiritual. É muita coisa, né? E agora a gente precisa pensar, como aplicar tudo isso na nossa vida? Como usar a sabedoria do Denis no dia a dia? Essa é a parte mais importante. O Denis não quer só que a gente saiba das coisas, ele quer que a gente viva o espiritismo. Transformar o conhecimento em ação, né? Isso, viver de forma mais ética, mais justa, mais feliz. Ele nos dá um caminho, um mapa para essa evolução espiritual. Sim, mas ele deixa claro, a jornada é individual. Cada um tem seu próprio ritmo, né? Isso. Cada um precisa trilhar o seu caminho, com esforço, disciplina e principalmente amor. Como ele define essa perfeição moral? O que é ser uma pessoa melhor na visão dele? É praticar o bem, buscar a verdade, amar o próximo, ter caridade, humildade, paciência. Mas trabalho constante, né? Sim, é um processo de aprimoramento, de transformação interior. É como se ele dissesse, olha lá para dentro de você, vê o que precisa melhorar e vai em frente. Exato. Mas como fazer isso no dia a dia, com tantos problemas, tantas tentações? O Denis nos dá ferramentas para isso. A prece, o estudo, a meditação, a caridade, o autoconhecimento. São coisas que ajudam a fortalecer o espírito, né? Sim, ajudam a resistir às tentações e a trilhar o caminho do bem. Ele fala muito do trabalho, né? Sim, o trabalho honesto, dedicado, é uma forma de servir ao próximo. Não é só para ganhar dinheiro, né? Não, é para usar os nossos talentos, contribuir para o progresso da humanidade. É como se ele dissesse: encontre um trabalho que te faça sentir útil, que ajude a construir um mundo melhor. Exatamente. E ele também fala da importância da educação. Uma educação que ensine a pensar, a usar a razão, né? Sim, baseada na razão, na ciência, mas que também cultive os valores morais e espirituais. E que a gente seja educadores não só na escola, mas em todos os lugares. Isso, mostrar os valores do espiritismo pelo exemplo, pelo diálogo, pelo amor. Ajudar a formar pessoas mais conscientes, mais éticas. É como se ele dissesse, seja a mudança que você quer ver no mundo. É verdade. E essa mudança começa dentro da gente, com a decisão de buscar o bem, de ser uma pessoa melhor, de construir um mundo mais justo e fraterno. O Denis nos deixa um legado de esperança, de fé na humanidade. Ele mostra que a gente pode construir um futuro melhor, mesmo com tantos desafios. Um futuro com fraternidade, justiça e amor. E chegamos ao fim do nosso mergulho em Os Grandes Problemas do Leon Denis. Espero que tenha sido proveitoso para você. Que as ideias do Denis te inspirem a trilhar o caminho da evolução, a buscar a perfeição moral. E a construir uma vida mais feliz, mais plena. Que a sabedoria dele nos guie na busca pela verdade, pela justiça e pelo amor. E que a gente consiga, juntos, construir um futuro de paz e harmonia para toda a humanidade. Até a próxima. Até a próxima.